Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre dar e receber na relação de pais e filhos, de acordo com a constelação familiar. Então, a constelação familiar a gente tem três leis, três ordens do amor. O pertencimento, todos têm o direito a pertencer. A hierarquia, então os pais são grandes, quem veio primeiro são os grandes e quem vem depois, os filhos, são pequenos. E o terceiro ponto é o equilíbrio do dar e receber, que é igual nas relações iguais, mas que no caso da relação de pais e filhos não tem como ser igual. Porque os pais, eles dão aquilo que de mais importante a gente tem, os pais dão a vida. Então não tem como compensar, como é que um filho vai compensar, vai retribuir a própria vida aos pais. Essa retribuição, ela vai quando o filho se volta para a vida, né? Quando o filho vira para frente, para olhar para o próprio futuro, para o próprio destino e segue a própria vida, contribuindo com as outras pessoas, tendo filhos, criando projetos, enfim, vivendo, trazendo a sua contribuição para o mundo, seja da forma que for, mas trazendo essa força da própria vida. E a isso a gente chama tomar a vida. Só que para o filho tomar a vida, ele tem que ter primeiro tomado seus pais. E o que significa tomar os pais? O que significa receber dos pais? O que significa estar neste seu lugar de filho para ter força para seguir e criar realmente, verdadeiramente a sua vida. Então, o primeiro ponto é olhar para os pais e reconhecer que daquilo que os pais deram, nada pode ser tirado, nada pode ser acrescentado. Os pais deram o melhor que puderam. Muitas vezes a história que o filho teve com o pai, com a mãe, foi algo muito pesado, muito sofrido. Só que independente do que aconteceu, é olhar e reconhecer, estes são os pais certos para mim, ponto. Apesar, além e através de toda dor e de todo sofrimento, os pais deram o máximo que podiam, não tem como acrescentar nada, também não tem como tirar nada. Os pais entregam para os filhos aquilo que eles conseguem, aquilo que eles sabem, aquilo que eles têm para entregar. E muitas vezes, por motivos que os filhos desconhecem, eles fazem até mais e de uma forma muito particular, que não dá para entender racionalmente, mas eles fazem até mais do que eles poderiam, eles fazem até mais do que inicialmente eles conseguiriam, eles já se superaram para entregar aquilo para os filhos. Só que os filhos não têm como saber disso. Isso é uma frase que a gente também relembra na constelação. Da vida dos nossos pais, nós não sabemos nada. Quando a gente vem aqui para o mundo, nossos pais já viveram anos. E não dá para saber de toda a história deles. Não dá para acessar tudo o que eles viveram, tudo que eles sentiram, tudo que eles tiveram que passar para conseguir dar para a gente o máximo que foi possível dar ali. Então, olhar para os pais e julgar o que foi feito, a forma com que eles agiram, ou o que eles deram, ou como eles fizeram, ou achar que foi insuficiente, ou não se permitir receber daquilo, ou criar qualquer tipo de conflito em relação aos pais, isso traz um afastamento, isso traz uma desconexão com a própria força para ir para a vida, porque os pais deram tudo o que podiam. E não tem como saber, não tem como acessar o que eles estavam vivendo, passando, e muitas vezes eles realmente se superaram muito na tentativa de dar o melhor, e ainda assim para o filho pode parecer pouco, mas foi o melhor que pôde ser feito. E quando o filho aprende a receber disso, sem ter que julgar os pais, quando o filho reconhece que, poxa, realmente os meus pais me deram tudo que podiam dar, e eles deram o que eles tinham, então eu realmente consigo olhar para isso e receber disso. E quando eu consigo receber isso, eu consigo reconhecer em mim que eu tenho características que são como do meu pai, características que são como as da minha mãe, e toma posse dessas características. Porque imagina, o filho que tem certas características parecidas com as do pai ou da mãe e que de repente está num conflito tão grande com o pai ou com a mãe e que não quer ver aquelas características em si. Eu falo isso contando a minha história, né? Eu olhava para mim, eu tenho muitas características muito próximas do meu pai e eu não concordava com algumas formas que ele tinha de agir, de se colocar no mundo, e eu ficava tentando anular aquilo que eu tinha de parecido com ele, até entender que, peraí, essa é minha força também, essa é minha potência. E hoje eu olho, inclusive eu falo para ele, eu sou como você, sou parecida com você.
E quando eu tomei essa força, esse lugar, esse espaço, eu entendi que sim, eu posso ser parecida com ele e eu não preciso fazer as mesmas escolhas. E isso às vezes fica muito confuso, né? Quando se fala em honrar pai e mãe, e na constelação tem muito desta honra, fica parecendo que eu tenho que concordar com tudo e fazer igual. Não, é dizer sempre o que foi feito porque eles fizeram o melhor que era possível e a partir daí, recebendo de tudo que eles fizeram, poder fazer as minhas escolhas. Eu só fico presa na escolha deles quando eu não aceito a escolha deles. Quando eu olho, quando eu honro, quando eu aceito, quando eu digo sim para o destino deles, quando eu reverencio as escolhas deles, aí eu me torno livre para fazer as minhas escolhas. Senão, eu vou só carregar o padrão, a repetição, a sequência, a reação do meu próprio sistema. Quando eu aprendo a receber de tudo que eles me dão, sem questionar, sem julgar, sem achar que é muito ou que é pouco, aí eu posso tomar a minha vida e fazer as minhas escolhas daqui para frente. Como um adulto responsável, é daqui para frente. Não é sobre o que os pais deram, a infância é difícil. Olha para a infância para receber dos teus pais e segue daqui para frente como o adulto que reconheceu que sim, tudo que foi feito, foi feito. Eu digo sim para a minha história e para o meu passado, porque foi ela que me trouxe até aqui. Além de ter dado a vida, os pais também doam anos de cuidado, de atenção, de investimento financeiro na criação do filho, de afeto. Então os pais, eles também doam tempo, vida, existência para os filhos. E isso não tem como ser recompensado, isso também não tem como você falar, então eu vou devolver isso para os meus pais de alguma forma. E naturalmente essa doação se torna tão grande ao longo dos anos que chega uma hora que é insustentável se manter recebendo nessa mesma posição. E muitas vezes nesse momento os filhos se desvinculam dos pais justamente para continuar. Isso pode ser algo extremamente natural e pode ser algo que acontece com muita leveza, o filho vai e segue a própria vida, mas às vezes, por ter recebido tanto, o filho quebra, rompe aquilo com uma certa rebeldia, porque foi tanto que eu não aguento mais, é como se fosse um grito de eu não aguento mais. Isso às vezes gera uma sensação muito estranha de, peraí, eu fiz tudo pelo meu filho e ele se rebelou e foi embora e de repente não olha mais na cara, ou seja lá a história que acontecer. E é justamente por isso, recebeu tanto, que chega uma hora que olha e fala, eu não tenho mais o que fazer com tudo isso, eu não tenho mais como continuar recebendo, eu preciso ir, eu preciso seguir daqui para frente, eu preciso romper com isso. É um processo natural dos filhos romperem este ciclo. Vão continuar sendo filhos para sempre, vão continuar recebendo dos pais para sempre, mas em algum momento essa virada, que é quando a criança para de ficar olhando para o próprio sistema, se torna adulto, se vira para a vida e rompe um pouco este ciclo do continuar recebendo. É aí que ele começa a agir, a atuar, a entregar, a ser uma contribuição para o resto da sociedade, seja construindo a própria família ou não. E isso, de novo, não significa romper laços. Você vai continuar sempre pertencendo ao teu sistema e você vai continuar sempre recebendo dos teus pais. Só que esse movimento de se voltar, se virar para a vida e começar a doar e a ser essa pessoa que também está contribuindo para a vida das outras pessoas. Se você quiser agendar uma sessão de constelação para restabelecer esse equilíbrio do dar e receber na relação com os seus pais, de restabelecer a hierarquia, é só me chamar, deixar a mensagem aqui embaixo, tem os links também, vocês conseguem falar comigo. E quando você vai para o seu lugar dentro do seu sistema, você tem mais força para criar a sua vida e para resolver todas as questões que estiverem aí acontecendo nesse momento. Então quem quiser, só me mandar uma mensagem, a gente agenda um horário, eu faço atendimentos online também. E é isso, gente, a gente se vê em breve.